Fala aí, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como resolver a questão da tabela aí. Primeiro eu vou copiar aqui os nomes. Nesse meu aqui não tem eles copiados. Vou colar aqui do lado e vou usar um recurso que vai tirar os repetidos, remover duplicatas. Ok, beleza. Ele tirou o que estava repetido aqui, deixa eu só o que me interessa. Eu vou recortar agora e vou colocar aqui embaixo de seleção. Como eu estou fazendo um vídeo, então eu vou ir um pouco rápido, já que vocês podem assistir o vídeo de novo e pausar nos lugares que interessa mais. Tá? Vou direto resolvendo as questões aí. Então vamos fazer o seguinte. Por ponto, eu não vou começar por ponto porque eu preciso da quantidade de vitórias e empate para calcular os pontos. Derrota. Depois isso daqui é um caso à parte. Gols. Vou começar aqui por vitória. Vou fazer o seguinte, então vou pegar aqui do lado, ó, vou usar como auxílio aqui do lado, vou fazer o seguinte, ó. Se esse valor aqui ele for maior, tem que ser só maior, igual não vai dar certo. Se ele for maior do que esse valor aqui, significa que, se for verdadeiro, essa seleção ganhou. Caso contrário, essa seleção aqui ganhou. O problema é que se ele empatar, ele vai pegar aqui a Arábia Saudita, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, em vez de colocar falso Arábia Saudita, eu vou fazer uma outra checagem. Se esse valor aqui agora for menor do que esse valor, ou melhor, se esse valor aqui for maior do que esse valor aqui, se isso for maior do que isso, significa que isso aqui ganhou. Caso contrário, eu vou deixar vazio, ou seja, teve um empate aí, então não me interessa. Esse daqui eu já se falso, só eu fechar o se aqui e fechou. Como a Rússia ganhou da Arábia Saudita, ela aparece ali, tudo bem? Eu já posso estender essa fórmula aqui até o final. E ela vai trazer para mim todos os vitoriosos aí, tá? Nos casos em que tiver vitória, né? Vamos pegar um empate aqui, ó. Achar um empate aqui, um empate, ó. Nada, tá vendo? Ó? Se teve empate, não rolou nada. Então, teve... Aqui tem um problema, né? Não deu problema nenhum. Tá aqui, ó. Então, onde tem empate, ele não traz. Tá aí, as seleções vitoriosas aparecem. Agora eu já posso ir direto para cá, tá? Mas eu já vou continuar aqui o caso e já vamos para empate, né? Então vou fazer o seguinte, ó, para empate eu vou fazer assim, igual C. Vou testar aqui, ó, se isso daqui for igual a isso daqui, eu vou colocar primeiro as seleções que estão desse lado, tá? E se for falso, né, se não for um empate, não me interessa, vou deixar vazio, mandar do jeito que está aí, ó. Já posso pegar e estender essa fórmula aqui até o final também. Lembra de levar até o finalzinho lá por causa dos casos em que não apareceu. Os zeros aqui não vai fazer tanta diferença. A gente poderia corrigir usando um C aí também, mas não há necessidade, não vai entrar no nosso cálculo aí, só queremos os empatados, ó. Tá? Então Portugal empatou ali. Aparece, agora só que aparece só de um lado, né? Portugal do lado de cá não, então a gente vai fazer a mesma coisa. Se isso daqui for igual a isso daqui, então dessa vez eu vou pegar o de cá. Tá? Se for falso, eu vou colocar de novo para não aparecer nada. E aí eu finalizei. E eu posso estender também. Ele vai me trazer os empatados do lado de cá. Então sempre que aparecer um, tem que aparecer um outro, né? Então se é um empate, os dois aparecem aí. Beleza, agora eu já consigo calcular vitória, empate, derrota. Não, derrota não, vou precisar calcular a derrota também. Então, mas a gente vai usar a mesma ideia
do caso de vitória aqui. Então, se isso daqui for menor do que isso daqui, significa que a Rússia perdeu, né? Não é o caso, mas a ideia é essa. Se o valor for falso, eu vou fazer a mesma coisa. Então, se isso daqui for menor do que isso daqui, significa que quem perdeu foi a Arábia Saudita. E aí no valor se falso a gente vai deixar sem nada. Vamos fechar aqui os dois Cs. Eu tenho a Arábia Saudita que perdeu, então apareceu certinho. Vou só dar uma aumentada aqui para aparecer tudo. E bora. Agora é só estender aqui a fórmula e acabou. Temos os derrotados, tá? Então quando tiver um vencedor tem que aparecer um derrotado também. Eu vou colocar aqui vitoriosos, empates, só para a gente ter um título aí. E derrotados. Pronto. Agora já consigo calcular tudo aqui. Então vamos começar com vitória. A vitória é soma C, né? Soma-se. Na verdade, soma-se não. Vitória conte C, né? Conte C. Se aqui no campo de vitoriosos eu tiver Arábia Saudita, no intervalo aqui de vitoriosos, o meu critério for Arábia Saudita, que é o time aqui, então ele vai contar a quantidade de vitórias. Tá vendo? A Arábia Saudita ganhou uma vez, ela aparece uma vez só aqui, ela tem uma vitória. Vou fazer a mesma ideia para o empate e para a derrota. Então, conte C, o intervalo. Agora, no caso dos empates, eu posso selecionar aqui os dois já de uma vez só, para não ter que ficar utilizando várias vezes. E o critério vai ser sempre o nome aí do time. Fechei com o nome. Tá ali, olha, não empatou nenhuma vez, ela tem que ter perdido duas vezes, né? A Arábia Saudita se ganhou uma, são 3 jogos, eu tenho que ter perdido 2 vezes. Vamos ver, então conte C, intervalo. Agora eu estou procurando as derrotas, né? E o critério vai ser o nome da seleção. Fechei. Tá ali, 2 derrotas. Então funcionou, tá? Então eu já posso estender essa fórmula aqui, ó. Aqui até que tá bom, né? Se quiser estender até lá embaixo, sem problema, não vai mudar nada. Mas aí a gente já consegue jogar tudo. Tudo bem, agora eu já tenho a quantidade de vitória, empate e derrota, consigo calcular os pontos, né? Ponto tá aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, o ponto é igual a vitória vezes 3, né? Mais a quantidade de empates. Aqui, como eu não consigo selecionar, eu vou colocar L3 aqui. Tá, então, tá aí, ó. São vitórias vezes 3, né? 3 pontos para cada vitória, 1 ponto para cada empate. Então, mais, eu sei que ele vai fazer a multiplicação primeiro, precedência matemática. Eu errei aqui, ó. L3, na verdade, L2, tá? Então, vou mudar aqui para L2, beleza? Agora eu posso estender isso daqui também. Vamos testar aqui, ó. O Uruguai ganhou 3 vezes, 3 vezes 3, 9, deu certinho, tá? O cara perdeu 3 vezes, nenhum ponto. Empatou uma vez, perdeu 2, 1 ponto, beleza? Conferimos, está correto, tá? Então a gente já tem aqui a quantidade de pontos. Agora os gols prós, gol contra e saldo de gol, a gente vai ter que fazer mais ou menos o mesmo esquema, né? Só que a gente vai usar aqui soma. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Soma C, né? Como eu tinha falado, são só conte e soma, né? Então no caso do soma C, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse intervalo aqui, tá? E o critério vai ser o nome da seleção, né? O nome da seleção, tudo bem? O intervalo da soma é o mesmo. Ah, não, desculpa, não. Vamos lá, vamos lá. O intervalo aqui tem que ser o nome da seleção. O critério é a seleção. E aí o intervalo da soma a gente vai colocar aqui os valores, né? Porque se ele encontrar a Arábia Saudita aqui, ele vai pegar o número que está desse lado. Eu sei que o número que está aqui é gol dessa seleção que está deste lado, tá? Então não tem como errar aí. Ele vai fazer a contagem, tudo bem? Ele faz a contagem de um lado só, a gente tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Então vou colocar um maisinho aqui e aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Soma C, só que dessa vez desse lado aqui. Então eu vou pegar aqui
o intervalo aqui. O critério vai ser o nome da seleção e vai somar os gols desse lado aqui dessa vez, né? Então, se a seleção apareceu de um lado, ele soma. Se aparecer do outro lado, ele soma também. Elas nunca vão aparecer do mesmo lado, na mesma linha, né? Não tem como a seleção enfrentar ela mesma. Então, é só isso aqui, ó. Soma C dos dois lados, eu já tenho a quantidade de gols prós, tá? Vamos fazer uma verificação rápida aí. Aqui a gente tem o Uruguai. O Uruguai tem 5 gols prós. Vamos contar aqui então. Ó, Uruguai 1. Uruguai 1 de novo. Mais 1, 2, 3. São 5 gols prós. Então ele contou tanto do lado de cá como do outro lado aí. Então, beleza. Agora a gente só precisa fazer gol contra. Também é a mesma ideia, né? A gente só vai inverter aqui. Então é soma C de novo. O intervalo, vamos começar por aqui. Só que o critério vai ser o mesmo, né, o nome do time, mas o intervalo da soma, em vez de ser desse lado, vai ser desse lado, né? Porque se aqui a seleção está fazendo o gol, do outro lado ela está levando, né? Então são os gols contra que ela recebe, tá? A mesma coisa, eu vou fazer uma soma C de novo, e aí eu vou usar, agora dessa vez eu vou pesquisar a seleção desse lado. O critério vai ser, de novo, o nome da seleção. Opa! E o intervalo da soma vai ser do lado de cá, né? Ou seja, ao contrário, para me pegar de um lado e do outro também. Fechei. Tá aqui, ó. A Arábia Saudita levou 7 gols. Vamos ver aqui, ó. Ela não levou nenhum gol nesse daqui. Depois ela levou um gol aqui e depois outro gol aqui. Deixa eu ver. Arábia Saudita, 7 gols contra. Vamos ver. Ah, tá. Tudo bem. São 5 gols aqui. Ela levou 5 aqui. Aqui levou 1, 6 e depois tomou um aqui, 7. Beleza, isso mesmo. Funcionou. Arrasta tudo. Podemos fazer umas outras checagens. Vamos ver aqui o Irã. Tomou 2 gols. Vamos contar aqui o Irã. Irã. Fez 1 a 0, ganhou, não tomou nenhum gol. Do Marrocos. Depois ele tomou um gol da Espanha. E depois tomou um gol de Portugal. Dois gols contras ali. O saldo de gols é mais fácil. É só eu colocar aqui a quantidade de gol pró menos a quantidade de gol contra, né? Vai ter números negativos sem problema nenhum. Ela está devendo 5 gols aí para ficar empatado. É só eu arrastar também a forma. E aí eu completei todo o exercício e tenho todas as respostas. Eu vou deixar também disponibilizado para vocês o arquivo, né, para vocês darem uma olhada, mas é basicamente isso, tá? Isso daqui depois a gente pode melhorar, né? Inclusive dessa maneira que eu posso, por exemplo, fazer uma organização depois por quantidade de pontos, né? Qual que foi por exemplo, a que teve maior quantidade de pontos. Aqui eu vou jogar aqui, eu vou mandar ele expandir a seleção. E não posso mandar expandir aqui. Eu já tenho que fazer aqui, ó. Selecionar tudo aqui. Aqui, o maior. Aqui, beleza. Ó. Tá vendo? Então, o Uruguai é a maior quantidade de pontos. Opa! Na verdade, eu tenho aqui. Não. Eu vou usar aqui classificar por ponto. Do maior para o menor. Ok, beleza, agora sim. Aí tem as seleções com a maior quantidade de pontos, ele continua recalculando aqui, né? Porque ele procura pelo nome, então isso daí não vai ser problema. Beleza, pessoal, aí a gente talvez nos vemos antes do final do mês, ainda tem mais uma aula. Não sei se todo mundo vai estar presente, mas qualquer coisa a gente tira dúvidas lá, tudo bem? Até!